irmãos? Espero que todos estejam bem, em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te agradecendo por tua palavra. Oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e discernimento. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então vamos ao nosso texto base, segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 1, diz assim: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Até aqui. Veja, irmãos, nós estamos falando da vida do rei Josias. No final da jornada do reino de Judá, antes do exílio, três reis chamam a atenção. Dois deles foram reis muito bons, o rei Ezequias, e outro foi o rei Josias. E o terceiro rei que chama a atenção, ele é um rei de extremos, é o rei Manassés. Nós temos que lembrar que Judá foi punida por causa dos pecados do rei Manassés. É como se o vaso da ira de Deus tivesse se enchido. Só que Manassés tem uma história interessante, porque ele se humilha diante do Senhor, ele é salvo, e ele começa um processo de restauração do culto a Deus. Curiosamente, o seu filho Amon, que vai reinar por apenas 2 anos, se desvia totalmente. Só que a questão aqui é que nós percebemos o seguinte: Josias, quando começa a reinar com 8 anos de idade, Josias ele começa a reinar numa prática de adoração a Deus. Mas no 18º ano do seu governo, veja, ele reinou 31 anos. Começou a reinar com 8. Então o 18º ano dele é quando ele tinha 26 anos de idade. Com 26 anos de idade é encontrada uma cópia, provavelmente, do livro de Deuteronômio. O que a gente vai perceber? A partir que essa cópia do livro da Bíblia é encontrada, Josias começa uma reforma religiosa radical. O que parece? O que nós vamos ver nesse capítulo parece o seguinte, que várias coisas dos cultos errados anteriores permaneceram também no reino de Judá. Para vocês terem uma ideia, até templos pagãos construídos pelo rei Salomão para suas esposas ainda vão estar de pé, aproximadamente 300 anos depois. Então o que a gente percebe? O povo serviu a Deus? Serviu, mas o momento em que a lei se perdeu, o povo perdeu o norte. Característica do rei Manassés: arrependimento e humilhação. Características do rei Ezequias: confiança em Deus. Característica do rei Josias: fidelidade à palavra do Senhor. O que a gente percebe na vida desses homens? Eles eram perfeitos? Não. Mas cada um deles tinha um ponto forte. E o rei Josias foi o zelo pela lei. Então, assim que ele encontra a lei, ele manda algumas pessoas importantes, gente de influência, consultar a profetisa Uda. Ela confirma que as pragas da lei viriam sobre o povo, porém ela fala o seguinte: os teus olhos não verão isso. Josias ali podia ficar muito contente, tranquilo. Já tinha uma profecia da parte de Deus, mas não, ele vai além. Ele quer servir a Deus com todo o seu coração. E o primeiro ato que ele vai ter aqui,
Ele vai fazer uma renovação. Muitos defendem que o livro aqui é Deuteronômio. Deuteronômio é conhecido como a segunda lei. Lembra, o povo foi retirado do Egito. Aquele povo foi desobediente, ficou 40 anos no deserto, morreu todo mundo. Sobreviveram apenas Moisés, Josué e Calebe. E todos que estavam abaixo de 20 anos de idade. Aí o que acontece? Deuteronômio é escrito e o povo faz uma aliança em cima do livro de Deuteronômio em frente ao Monte Ebal e o Monte Gerizim. Isso aí está descrito em Deuteronômio capítulo 28. O que Josias está fazendo aqui? Está fazendo uma renovação da aliança. Essa lei está sendo lida diante do povo, diante das autoridades, diante dos anciãos, e não somente o rei está confirmando a sua fidelidade. O povo, juntamente com ele, está confirmando a fidelidade. Por causa desse fato, do estudo da lei, da leitura da lei e da aliança em obedecer à lei, é que os fatos que vão ser narrados à frente vão acontecer. Isso aqui fala de um culto completo, isso aqui fala de um culto sem reservas. Muitas vezes na vida cristã, alguns cristãos servem a Deus parcialmente. Alguns cristãos têm áreas da sua vida onde a verdade da palavra não toca. Existem áreas da vida que inclusive podem se tornar fortalezas do inimigo. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza espiritual é uma área da vida do crente, é uma área da vida das pessoas, aonde a verdade da palavra de Deus não toca. E isso pode acontecer tanto na vida do crente como na vida do incrédulo. Então o que nós vamos ver aqui é alguém que serviu a Deus com toda intensidade. O que eu aprendo com Josias? Servir a Deus sem reserva. Irmão, para de servir a Deus pelas metades. Deus nos comprou. A nossa vida já não é mais nossa. Então, para você encontrar paz, para você encontrar um sentido, para você desenvolver plenamente o propósito para o qual você foi criado por Deus, é muito importante uma entrega. O maior erro dos cristãos, principalmente no final do século XX, início do XXI, é que eles servem a Deus buscando favores, servem a Deus buscando bem-estar, servem a Deus buscando riqueza, buscando saúde. Sendo que eu deveria servir a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Esse deveria ser o único motivo, porque eu vou passar a eternidade com Ele, eu ganhei um presente. Eu estava perdido, meu destino era o inferno, meu destino era o lago de fogo, meu destino era sofrimento eterno. E sem eu merecer coisa alguma, esse Deus escreveu meu nome no livro da vida e foi me buscar. É por isso que eu tenho que servir a Deus, com o coração agradecido, coração cheio. Qual é o problema da nossa visão? Nós muitas vezes transformamos Deus num enorme supermercado, com Jesus no caixa, e eu só busco favores de Deus. Em vez de tentar conhecer a mente e o coração do Senhor da minha vida, do meu dono, nós esquecemos que nós não fomos apenas salvos, nós fomos comprados, a nossa vida não é mais nossa. E nós fomos comprados para quê? Para glorificar a Deus através das nossas boas obras. Esse é o seu único papel. Seu único papel não é ser feliz, seu único papel não é ter casa boa, seu único papel não é ter carro bom, seu único papel não é se divertir. Isso tudo é perfumaria, isso tudo é secundário, isso é tudo coisas que Deus, na sua bondade, Ele dá, mas porque Ele é bom. Até os ímpios, quando acordam de manhã, o sol está batendo no telhado dele, está batendo na roça dele, ele tem comida, ele tem trabalho, ele tem carro, ele tem casa. Até o ímpio, Deus não considera no tempo da ignorância, o livro de Atos explica isso. Veja, tudo isso é pela bondade de Deus, mas eu deveria ter o foco de buscar Deus por amor, buscar o coração e a mente de Deus. Sabe aquelas coisas que, quando você canta um louvor, que nem nós cantamos aqui, seu coração tem que encher de júbilo, seu coração tem que ferver. Se ele não está fervendo,
em determinados louvores, existe alguma deficiência na sua fé que precisa ser corrigida. Talvez esteja faltando intensidade, talvez esteja faltando compromisso, talvez você está servindo a Deus com reservas. E isso não é bom, porque você para o mundo já não presta mais. Só que também para a obra de Deus você não vai produzir o que tem que produzir. Amém? Tomar um golinho d'água. Vamos seguir, versículo 4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque, para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Olha que interessante, ele começa uma purificação. O que mostra aqui? 18 anos de governo. Josias servia a Deus? Sim, você vê que desde o começo servia a Deus, mas ele não tinha noção da contaminação. Deuteronômio 7, versículo 26, fala o seguinte: não porás coisa maldita debaixo da tua casa, para que não te seja por laço. O que o texto está falando? Não coloque objetos de paganismo, objetos de idolatria, porque você pode cair num laço e vir a adorar esses deuses. Não é que vai transmitir maldição. O objeto por si só, ele não tem poder de transmitir maldição. Porém, é algo nojento para Deus, e é algo que pode se tornar até uma armadilha, e a pessoa vir a adorar aquele Deus. Entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho a prática, eu não tenho nada pagão na minha vida. Se eu vejo que é pagão, é lixo, pode ser o que for. Por quê? Porque eu não quero um objeto que ofende o meu Deus, que é nojento por meu Deus, na minha vida. Eu não quero nenhum contato com aquilo. Não porque transmita maldição, é porque é algo nojento. É algo que Deus abomina. E eu não quero na minha casa, na minha vida, nada que Deus abomina. Amém? Vamos seguir. Interessante. Eles queimaram no vale de Cedron e levaram para Betel. Betel fica onde? Reino do Norte. Olha que interessante, nos dias de Josias, havia influência de Judá no extinto Reino do Norte. E ele foi para Betel por quê? Porque um dos santuários que tinha os bezerros, que Jeroboão II fez, era em Betel. O que ele está tentando fazer aqui? Ele está profanando o santuário pagão. Ele está profanando para eliminar o culto. Interessante essa atitude dele aqui. Isso daqui tem um valor assim. Hoje em dia é o que a gente chama de apologética cristã, só que no nosso caso, ela é feita no campo das ideias. Quando você discute com alguém a razão da sua fé. Entendeu? Naquela época, era não apenas no campo das ideias, também físico. Por quê? Porque hoje, no mundo moderno, nós temos liberdade de religião. Porém, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal do nosso país votou, ganhou fácil, que nós, como cristãos, temos o direito de fazer críticas às outras religiões, no caráter de trazer convertidos. E as outras religiões têm o direito de fazer críticas ao cristianismo. Hoje é no campo da fé. Eu posso fazer um prosélito, eu posso pregar para um budista, o budista virar cristão. O contrário também é permitido. Naquela época não era só no campo das ideias. Era no campo físico também. Amém? Vamos seguir, versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo o exército do céu. Veja, ele começa a eliminar o falso sacerdote. Quem nomeou esses sacerdotes? Os reis anteriores que se contaminaram. Qual tipo de culto? Sol, lua, estrelas. Gente, culto ao sol. Para vocês terem uma ideia, a força do culto ao sol.
A data em que hoje se comemora o Natal no mundo, ela era a chamada festa do Sol Invicto. Todas as culturas do mundo antigo praticamente faziam adoração ao Sol, para vocês terem uma ideia do que é a força da adoração ao Sol. Aí, por uma praxe, e para combater aquela prática pagã, foi colocado o nascimento de Jesus no 25 de dezembro, que era uma grande festa que acontecia na Europa. Entendeu? Para vocês terem uma ideia da força do culto ao Sol. Todas as culturas que você vai, praticamente todas elas adoram o Sol. Nós cristãos adoramos o Sol da justiça, Jesus Cristo. O Deus que se fez homem e está habitando num corpo de homem glorificado lá no céu. Primogênito de todos os salvos, é o primeiro. Amém? Vamos seguir, versículo 6. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Olha que interessante que ele está fazendo aqui. Quem tocasse em sepultura se tornava ritualmente impuro. O que ele fez aqui? Ele tirou esse ídolo, provavelmente a imagem da imagem de Azerá. Aí ele tirou, queimou, moeu e jogou em cima da sepultura para profanar. Entendeu? Para ninguém tocar. É isso que ele está fazendo aqui, veja. A lei de Moisés mandava destruir tudo. O que ele está fazendo aqui? Obedecendo a lei. No Antigo Testamento não havia política de respeitar paganismo, de respeitar a feitiçaria, de respeitar a idolatria. A prática do Antigo Testamento era o seguinte: chegou, destrói tudo, arranca tudo, bota fogo e joga tudo no lixo. E olha como Deus tinha razão na história de Israel. Sempre que o povo dava uma bobeada, eles começavam a adorar ídolos. Entende por que tinha que destruir tudo? Hoje você tem uma coisa que eles não tinham. Se você de verdade nasceu de novo, o Deus Espírito Santo é um só com o seu espírito. Essa é a grande diferença. Lembra que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre? Ele não é o maior da antiga aliança? O menor de nós é maior que João Batista. Quais as obras que eu devo praticar? Qual é a minha responsabilidade? Já pensei nisso, falei, Deus, me ajuda na minha fraqueza. Amém? Vamos lá, versículo 7. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Olha que interessante, a que ponto chegou a contaminação. Dentro do templo havia sodomitas, prostitutos cultuais. Como que era o culto a esses prostitutos? A pessoa pegava, ia para o templo, tinha uma relação sexual. Aquela relação sexual era considerada um culto de fertilidade. E aí o que acontece? Daquela maneira ele servia o deus pagão. As mulheres a mesma coisa, só que além disso elas faziam lembrancinhas. Que era o tipo de casinha, que eu não sei exatamente qual é, precisava pesquisar, talvez até a arqueologia já desenterrou algo, entendeu? Mas as mulheres, além delas se prostituírem de maneira religiosa, elas ainda faziam casinhas. Irmãos, só uma coisa para vocês, quando a Bíblia fala que fornicação é pecado e que adultério é pecado, ela não está falando isso porque Deus é chato. Gente, existe uma questão na união sexual que não é uma questão simples. Deus nos criou para termos um parceiro, o nosso cônjuge, só. E a partir dali está selada uma relação que, para você ter uma ideia, o nível daquilo, ela representa a mesma relação que Cristo e a igreja. Normalmente, todas as culturas pagãs, elas vão ter um tipo
de ritual envolvendo sexo. Vai ter um tipo de ritual envolvendo sodomia. Vai ter um tipo de ritual envolvendo a prostituição das mulheres, o sexo ritualístico. Isso é coisa muito séria. Você entende agora por que no mundo moderno nós vivemos dias de neopaganismo, onde existe um culto ao sexo, existe um culto à sexualidade. Veja, cada relação sexual fora do casamento coloca a pessoa debaixo da maldição da lei. Quem é que está fora da maldição da lei? Os salvos em Jesus. Você foi resgatado da maldição da lei. Quem não nasceu de novo está na maldição da lei. Fornicou. Está transgredindo. Olha que sério. A pessoa não crê em Jesus e ela casou tudo bonitinho, tem só o seu cônjuge, tudo em ordem. Está dentro da lei. Nessa área não vai ser imputado o pecado. Por isso que nós defendemos um casamento monogâmico e fechado. Por isso que nós entendemos que Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Ivo. Isso é muito importante você entender. Entendeu? Aí você vai compreender, quando você vê versículos como esse, por que existe que o neopaganismo pega tanto na área sexual. Para vocês terem uma ideia, abrindo parêntese na palavra, quando a gente na área de apologética estuda outras religiões, nas religiões de paganismo, muitas delas, para alcançar o nível de sacerdote, para alcançar determinados níveis, é obrigado a manter sexo ritualístico. Inclusive manter relações na área da sodomia. Isso quase que se repete na maioria das religiões de feitiço. Seja local do mundo que você for, em algum ponto você vai tocar com isso. Peraí, aí você para pensar, peraí, a Bíblia proíbe. Mas esse cara, para ser sacerdote, quer dizer, para ter o sacerdote que ele tem um nível de contato muito maior com aquela divindade que nós sabemos que é um espírito maligno que está sendo adorado. Aí a pergunta que não quer calar, por que a Bíblia proíbe? Será que aquilo, de certa forma, não dá um acesso na minha vida? O que a gente vê no mundo moderno? A gente vê as pessoas escravas de sexualidade, muitas vezes pervertida. Nunca despreze a força do sexo. Entendeu? E sempre lembre de qual é o padrão bíblico. Esse padrão foi não somente confirmado por Jesus. Ele é orientado que seja assim. Paulo orienta de maneira clara. Amém? Versículo 8. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. O que acontece aqui? Aqui ele elimina todos os altos. Até daqueles que adoravam a Deus nos altos, era proibido. E aí o que acontece? Alguns dos sacerdotes aqui não serviam no templo, mas eles pelo menos comiam pão sem fermento, se guardando da contaminação. O fermento era ritualmente impuro. Lembra que a Páscoa é a festa dos pães ázimos? Pão ázimo é o pão sem fermento. Então aqui mostra que até o sacerdócio em Judá estava uma bagunça. A coisa foi longe demais. Mais ou menos é o que nós vemos hoje nas fileiras cristãs. A contaminação entrou na igreja de uma maneira assustadora no mundo inteiro. E se a igreja não cuidar com a sua doutrina,
ela mergulha em doutrinas erradas. Só que aqui no caso é num país, é no culto em Judá. Mas se você quer ter uma ideia do que está acontecendo aqui, é só ver a mistura que está no meio cristão. Mais ou menos a mesma coisa. Amém? Vamos seguir, versículo 10. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo a Moloque. Olha que interessante. Ele destrói o templo de Moloque, onde aconteciam sacrifícios humanos. Essa era a prática que... Veja, o próprio rei Manassés, seu avô, queimou seus filhos a Moloque. Gente, não é fácil, satanismo. Satanismo, coisa muito séria, entendeu? Ele acabou com tudo. E olha que interessante que ele vai fazer no 11. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Novamente aparece adoração ao sol. Para vocês terem uma ideia, o profeta Ezequiel, no capítulo 8 do seu livro, é arrebatado em espírito ao templo de Jerusalém. Jerusalém ainda não tinha caído. Aproximadamente 598, 596. Só que Ezequiel já estava no exílio, ele foi na primeira leva. E eles estão orando, tipo, o que está acontecendo? Aí Deus leva ele em espírito. Entre outras coisas, as mulheres choravam Tamuz, que é o tipo de adoração ao sol, e outra, elas estavam viradas para o sol, adorando o sol. Entendeu? Olha que interessante. Qual que é o nome do domingo em inglês? Sunday, dia do sol. Entendeu? Gente, esse culto é muito antigo, isso é coisa muito antiga. Coisa muito profunda, que para Deus uma tremenda abominação. Lógico, hoje nós não temos esse mesmo problema. Porque o mundo, entre aspas, pelo menos o mundo ocidental, foi cristianizado. Mas existem outras contaminações. Os ardis de Satanás, para levar o povo ao engano, ele vai se renovando, ele também trabalha. Por isso que nós precisamos cuidar de contaminações na nossa vida. Amém? Lembra que 1 João, capítulo 4, versículo 21, fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vocês acham que João está falando aquilo para ficar bonito? Não, é porque existe realmente um perigo do cristão guardar ídolos no seu coração. Pastor, qual é a definição do ídolo? O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus ou da obra de Deus no seu coração. Isso é um ídolo. Tudo que está atrapalhando seu relacionamento com Deus é um ídolo. Meu conselho, queima, joga no lixo e leva lá para o vale de Tofete. E deixa junto lá. Porque a gente não adora imagem, mas está cheio de crente idólatra. Que está permitindo que coisas ocupem o lugar de Deus no coração. Essa pergunta só você pode responder lá no seu travesseiro. E quem pode te mostrar com clareza é o ministério do Espírito Santo, que nos capacita a toda boa obra. Porém, a Bíblia, que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo, também pode me mostrar se existem ídolos na minha vida. Amém? Vamos seguir, versículo 12. Também o rei derrubou os altares que estavam sob o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmiuçados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos Sidônios, a Quemos, a abominação dos Moabitas, a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu o seu lugar com ossos de homens. Olha o que ele está fazendo aqui. Primeiro, templos construídos há 300 anos atrás. Nem Ezequias tirou.
Provavelmente esses prédios, em vários tempos, ficaram fechados. Só que Josias fez o seguinte: programa divino de manutenção de culturas. Derruba tudo, queima tudo e faz o seguinte: joga cinza de homens para ninguém pisar, porque fica ritualmente impuro. Ele não só destruiu tudo, ele está bloqueando a adoração. Irmãos, é papel nosso bloquear todo risco de contaminação, trazendo para os nossos dias. Eu não tenho templo a Astarote, eu não tenho templo a Quemos, mas existem outras contaminações que concorrem no meu relacionamento com Jesus. Meu papel é queimar essas contaminações. Nossa, o pastor está exagerando. Não, não estou, só estou te dizendo qual que é a fé cristã bíblica. Se o que eu estou falando está te incomodando, é porque realmente deve ter alguma coisa na sua vida que é um bezerrinho de ouro que você está guardando. E aquilo está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, porque a fé bíblica é muito clara, muito simples. Jesus reduziu a 2 mandamentos: amai ao Senhor teu Deus com toda a tua força, teu entendimento, e amai ao próximo com a ti mesmo. Fechou? Amém? Vamos seguir. Versículo 15. Tomar mais um golinho. Muito interessante essa questão dos templos de Salomão ainda estarem de pé. Versículo 15. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, com o que tinha feito Israel pecar. Esse altar derrubou juntamente com o alto, queimando o alto. Em pó o esmiaçou, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas, e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que profetizara o homem de Deus, quando anunciou estas palavras. Então disse: que é esse monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e anunciou essas coisas que fizesse contra esse altar de Betel. Olha que interessante, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós vamos estudar esses profetas. Aqui nós estamos vivendo dias do profeta Miqueias, do profeta Naum e do profeta Sofonias. O que está acontecendo aqui? Aqui nós estamos em torno... Josias começou a reinar em 640. Passados 18 anos, nós estamos em 622. O Império Assírio vai cair de vez em 611, 610, 611. Então aqui o poder do Império Assírio já não é tão grande, ele ainda subsiste. Porém, muito próximo dessa data, Nínive vai cair. Então o que acontece? Isso permitiu com que o rei de Judá invadisse território do Reino do Norte. O que ele fez? Foi lá no santuário de Betel, destruiu tudo, jogou cinza de morto, conforme o que foi profetizado, está até aqui na referência, em 1 Reis capítulo 13. Aquele homem de Deus que foi enviado e profetizou que ia cair tudo. Olha que interessante, quantos anos levaram? Jeroboão I vai começar a reinar em torno de 890 alguma coisa. O homem de Deus foi lá e profetizou. Olha que interessante, mais de 200 anos para cumprir. E quando foi cumprir, havia um monumento no túmulo do homem de Deus. Só que Josias tinha profanado tudo. Só que aí quando ele perguntou, os caras falaram: não, é do homem de Deus. Ah, então esse aí não mexe. Mas olha que interessante, existem profecias que levam tempo para ser cumpridas. Vou te dar uma, Isaías 9, o menino nasceu. A profecia do século VII foi se cumprir no ano 4 a.C., provavelmente, quando nasceu Jesus. 7 séculos e meio.
O Brasil tem 500 anos. Interessante, né? Isso mostra que Deus tarda, mas a sua profecia não falha. Vamos seguir. Versículo 18. E disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos, com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito, para provocar a ira do Senhor, e lhes fez conforme todos os atos que tinha feito em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia lá, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Até aqui. Olha que interessante. Veja, Êxodo 22, você pode olhar aí na sua referência, está lá, Êxodo 22, 22. Falava o seguinte, que todo sacerdote pagão tinha que morrer. O que Josias está fazendo aqui? Ele foi em Samaria, por isso que ele tinha acesso, destruiu todas as casas dos sacerdotes, e aí fez um grande culto e falou, dá uma chance para Jesus. Foi isso que ele fez. Mas vem aqui, eles não podiam ouvir a palavra e ser salvo. Gente, existem situações em que as pessoas não mudam. Aquele que não crê em Cristo, aquele que não se arrepende dos seus pecados, aquele que continua na prática errada, o seu destino é a morte espiritual. Nesse caso aqui, em dias do Antigo Testamento, é a morte física. Josias está cumprindo a lei. Nós nunca podemos esquecer que a pena de morte aplicada de maneira justa, ela provém da Bíblia. Entendeu? É muito interessante. Agora, isso aqui choca. Tem pessoa que fica sem entender porque é uma visão curta. O cara está servindo a demônios, o cara tem aliança com demônios. Quando o rei Josias chegou lá, estava naquela prática. Entendeu? Eles não precisavam estar naquela prática. Nós não podemos esquecer que os samaritanos se desviaram, mas no culto samaritano, eles criam nos 5 primeiros livros de Moisés. E os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, proibiam adorar nos altos e servir outros deuses. Eles estão transgredindo de maneira aberta, inclusive em cima da religião contaminada dos samaritanos. Entendeu? É mais ou menos assim, o camarada está numa religião errada, mas essa religião errada tem uma outra coisa certa. E ele consegue ser desobediente na única coisa certa que tem do que está errado. É o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Pagaram com a vida, arriscou tudo. É isso que o Pentateuco mandava fazer. Agora, nós não podemos esquecer. Queimavam os filhos no fogo. Lembra como é que era a vida em Israel? Lembra como é que era a sociedade? O povo era roubado, o povo era acharcado. Quem acharcava? As autoridades e os sacerdotes. A conta chegou. Numa primeira instância, quando a Síria invadiu, numa segunda instância, quando apareceu um rei temente a Deus que veio purificando tudo. Só que passagens como essa nos chocam. Só que nós esquecemos o quê? Aquele que não crê em Jesus vai passar a eternidade aonde? No lago de fogo. Não tem pior. É a mesma coisa, só que hoje, em dias do Novo Testamento, você já não tem essa prática. A pessoa que está lá errado, o problema dela. Qual é o nosso papel? Pregar. Qual é o nosso papel? Respeitar a pessoa. Nós temos a obrigação de respeitar a religião dos outros, desde que não faça nenhum mal, tudo dentro do bom senso. E pregar. Aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Acabou. Amém? Versículo 21. O rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como essa, desde os dias dos juízes que julgaram Israel.
nem em todos os dias dos reis de Judá, nem tampouco dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, essa Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Olha que interessante. Nem Davi celebrou a Páscoa igual essa. O povo celebrava a Páscoa, mas não era uma celebração 100% fiel. Sabe, pequenos erros doutrinários que às vezes tem nas igrejas, que não é uma coisa gritante, mas é um erro doutrinário. Por exemplo, dizer que para ser salvo tem que usar terno. É um erro doutrinário muito sério. Só que você percebe que, de uma certa forma, Deus acata. E deixa o barco seguir. Entendeu? Então o pessoal comemorava a Páscoa, não era 100% certo. Gente, desde os dias dos juízes. O que é os dias dos juízes? Josué conquistou a terra juntamente com Caleb e morreu. Começou os dias dos juízes, quer dizer, desde a conquista. Nunca se comemorou uma Páscoa igual a que Josias comemorou, ao pé da letra. Ezequias não fez isso. Davi não fez isso, Salomão não fez isso, o rei Asa não fez isso. Nenhum juiz fez isso. Somente Josias percebe, porque a marca de Josias é obediência à palavra. Ele fez ao pé da letra, do jeito que a palavra mandava, 100% certinho. E olha que interessante, ele primeiro purificou tudo, para daí comemorar a Páscoa. Fez tudo. Lembra que Ezequias teve que comemorar a Páscoa no 2º mês? Só que a Páscoa tinha que ser comemorada no 1º. Deus acatou? Acatou, mas foi no 2º, não é igual a Josias. Percebeu as diferenças? Vamos seguir. Gente, Deus, mesmo na antiga aliança, o bom senso tem que reger o culto bíblico. Existem algumas coisas que a gente percebe que elas têm uma certa flexibilidade. O problema é quando a flexibilidade vira regra. A gente percebe no culto que existem algumas exceções. O problema é quando eu quero transformar a exceção em regra. Aí eu mudei a Bíblia. Então assim, bom senso, modéstia, sabedoria e vai caminhando. Amém? Vamos seguir. Versículo 24. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Gente, olha que interessante, o versículo 24 tem uma série de práticas, tá? Se eu fosse dar uma aula de apologética, eu ia usar esse versículo 24, tem muita coisa aqui. Os ídolos, os terafins, que eram chamados ídolos do lar, isso aqui tem toda uma coisa de cultura antiga aqui dentro. Mas o que ele fez? Acabou com os adivinhos, acabou com os médiuns, acabou com os feiticeiros, não só o falso sacerdote. Acabou com tudo. E pegou todos os ídolos, fez o que a lei de Moisés mandou fazer, joga fora. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, a questão do ídolo, Josué, quando foi iniciar a tomada da terra prometida, que ele falou: limpem a casa de vocês, joguem fora os ídolos que vocês têm, joguem fora os brincos de consagração que vocês têm, todo objeto ligado à idolatria. Só que o povo tinha saído do Egito há 40 anos. Eles ainda guardavam ídolos. Já pensou você 40 anos sendo alimentado por Deus? Uma coluna de fogo te esquentando à noite e uma coluna de nuvem tampando o sol durante o dia? E mesmo assim os caras mantiveram coisa de idolatria lá do Egito, que Josué teve que mandar limpar. Jacó, quando veio da casa de Labão, ele também mandou limpar, só que Jacó é diferente, ele vem de um ambiente pagão. Os arameus eram pagãos. Abraão,
antepassado de Labão, era pagão quando foi chamado. Não adorava a Deus. Ainda justifica. Mas para vocês, gente, entenda, a contaminação espiritual é um risco verdadeiro. Existe até hoje. Cuidado. Amém? Versículo 26. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa que disse: estará ali o meu nome. Olha que interessante, Josias foi sensacional. Josias foi o rei mais obediente à lei. Deus perdoou Manassés, irmãos? Manassés está onde? No seio de Abraão. Só que a consequência do pecado de Manassés ficou. É como eu digo, se você trair sua esposa e pegar AIDS, Deus é obrigado a curar a AIDS? Não. Pode perdoar o pecado? Sim. Percebe como a gente brinca com o pecado? Tem pecado que você pode cometer hoje, que vai refletir pelos próximos 30 anos da sua vida. Nossa, pastor, pode? Pode. Mesmo caso de relação fora do casamento. Você pode ter um filho e você vai ter que criar, educar aquela criança até o último dia da sua vida. Filho é bênção? É bênção, mas foi fruto de uma relação pecaminosa, fora do casamento. Simples assim. Gente, pecado não se brinca. Esse é um dos textos mais importantes. Entendeu? Hoje em dia tem algumas mentiras. Deus perdoa, mas a consequência fica. Deus pode atenuar essas consequências? Pode, é só olhar a nossa vida. Muitos de nós que nós fizemos, Deus tinha que perdoar e já tinha que recolher para a glória. No entanto, Deus ainda fica nos aguentando ainda. Aguentando, pastor? Olha, tem hora que nem eu me aguento, imagina Deus. Né? Vamos seguir para encerrar, 28. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Meguido, e os seus servos num carro o levaram morto, de Meguido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiram-no, e fizeram-no rei, no lugar do seu pai. Até aqui. Gente, a vida de Josias termina numa batalha contra o faraó Neco. Nós vamos falar melhor disso na próxima palavra, que nós vamos fazer um resumo do livro de Crônicas. Existem informações em Crônicas que vão explicar essa campanha militar do faraó Neco, entendeu? De como Josias foi morto. Mas isso de nenhuma forma tira o brilho do reinado de Josias, a profundidade da reforma religiosa que ele fez, tudo aquilo que ele fez, que até hoje é pregado em todos os lugares que a Bíblia é pregada. Todo mundo fala do bondoso rei Josias. Entendeu? Uma vida para servir de exemplo, desde que ele começou seu reinado até o momento que morreu. Ele foi fiel a Deus. Entre outras coisas, o que eu aprendo aqui? Duas coisas eu vou reservar, que nós já corremos muita coisa. Primeiro, veja, no início do capítulo, ele faz uma confirmação da aliança. Lembra o dia em que você fez uma aliança com Jesus? Lembra um dia que você sinceramente, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você se rendeu a Cristo? E numa linguagem popular, você chegou e falou: eu entrego a minha vida a ti. Aquilo foi uma aliança. Não vamos discutir aqui o caráter teológico,
É uma aliança que foi Deus que fez, ele veio te buscar, tal. Mas você fez aquilo com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Gente, várias vezes na vida cristã é necessário fazer um conserto. Josias achava que estava servindo a Deus certo, quando ele comparou com a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele viu tudo que estava errado, vocês viram o tamanho da obra que ele teve que fazer, tudo isso no 18º ano. Quer dizer, ele serviu a Deus 18 anos, sem crítica da Bíblia, até o momento que ele foi confrontado e tomou uma posição. Você não faz apenas uma aliança, irmãos, de tempo em tempo, você tem que fazer um concerto com Deus. É necessário que de tempo em tempo, você e seu travesseiro e o Senhor, haja confissão de pecado, haja rompimento com obras erradas. Limpe da sua vida tudo aquilo que é contaminação. Isso é uma prática cristã saudável. Ah, pastor, não está conseguindo. Aí você vai precisar de aconselhamento pastoral, aconselhamento bíblico e disciplinas espirituais. Então esse é um ponto. Segundo ponto. Veja, Jesus falou, vós sois limpos pela minha palavra. Veja, a verdadeira libertação acontece no novo nascimento. Tudo que a pessoa tinha de demônio na sua vida é limpo. E o Espírito Santo vem e ocupa o lugar. Por isso que não existe crente endemoniado. Agora, a libertação das práticas erradas vem da limpeza que a palavra de Deus faz na minha vida. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu tenho condição de ir purgando a minha vida. Entendeu? E ir limpando. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho que limpar. Por isso que é importante congregar, por isso que é importante ler a Bíblia, por isso que é importante consultar bons pregadores que ensinam a palavra de Deus. Esse expurgo vai durar o resto da sua vida, até o dia que o Senhor vier lhe chamar. Amém? Vamos orar?